Então vamos lá! Clube do Livro, O Conde de Monte Cristo. Vamos falar então do capítulo 1 do livro, beleza? Então esse daqui é o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo ele no Kindle, O Conde de Monte Cristo, obra completa do Alexandre Dumas. E pra quem tiver interessado de comprar pra ler no Kindle também, eu paguei na Amazon R$ 6. Então assim, cara, é uma leitura que vale a pena. E eu trouxe ela então como Clube do Livro, porque a gente vai falar disso, ó, por muitos vídeos, muitos mesmo. Porque esse livro, segundo o meu Kindle, ele tem mais de... Olha lá, vamos ver aqui quantas páginas ele tem, cara. Mais ou menos 1.600 páginas. Eu dei uma leve olhada e tem mais de 100 capítulos. Então, assim, é bastante coisa. Eu estou aqui, ó, no capítulo 8. Então, a gente vai conversando de capítulo em capítulo até a gente ir chegando nos capítulos em que eu estou. Capítulo 1, Clube do Livro, O Conde de Monte Cristo. Vamos desvendar essa obra magnífica do Alexandre Dumas. E o que a gente vai aprender então com ela? Já no capítulo 1, nos é apresentado vários personagens da trama. E eu confesso que eu senti um pouco de dificuldade no começo, ainda mais considerando que eu leio o livro antes de dormir, para fazer aquela questão da higiene do sono que a gente já vem conversando há um certo tempo. E aí, o que acontece? Nos é apresentado, então, vários personagens. Primeiro personagem, Edmond Dantes. Esse cara aqui nada mais nada menos é do que um garoto de 19 anos. Pelo menos isso é no primeiro capítulo do livro. E aí este garoto, ele vai ser o cara ali que parece, pelo que eu entendi, que ele vai comandar toda a embarcação ali de um navio chamado Faraon, se eu não me engano. É isso mesmo, ó. Ele vai se tornar, ele é, ó, imediato a bordo do navio Faraon pertencente à família Morrel e filhos, beleza? E a idade 19 anos. Isso aqui tá no 5% do livro, que é, segundo o meu Kindle, na página 73. Então, assim, é um bom caminho aí para vocês percorrerem. E aí, então, esse Edmond Dantes, ele é um expoente, porque aos 19 anos ele já era uma das pessoas mais importantes dentro do ramo dele. Ele foi lá e conseguiu, né, essa promoção no navio Faraon. E aí ele despertou a inveja de um cara lá, que era o Danglars. Então esse é o segundo personagem que nos é introduzido, o Danglars. E aí existem vários personagens que são introduzidos pra gente, e um deles também é o Fernand. Então eu quero que vocês, durante todo esse tempo, vocês vão vendo os nomes que eu tô escrevendo, e vocês vão entendendo, que vocês entendam a história por trás de todos esses nomes. Então o Danglars, ele tinha inveja do Edmond Dantes por causa do Faraon. E o Fernand, ele começou a desejar o mal do Edmond Dantes, porque o Edmond Dantes, ele vai casar com aquela senhora, que não dá pra esquecer o nome, porque é o nome de uma marca de carro famosa. Ele vai casar com a Mercedes, que é uma jovem que o ama muito. Então a Mercedes ama muito o Edmond Dantes. E aí a Mercedes, ela ama muito o Edmond Dantes, e ela não tinha notícia deles há muito tempo. E aí o Fernand estava tentando convencer ela de que Dantes havia morto ou havia se perdido nas suas viagens a bordo do navio Faraon, beleza? E aí Mercedes se mostra totalmente relutosa e fala: não, Fernand, eu não te amo, eu amo Edmond, e eu vou esperar ele aparecer, e caso aconteça alguma coisa com ele, eu também morreria. Então ela é uma menina muito romântica e que mostra de fato esse amor por Edmond Dantes, beleza? E aí então o Fernand, ele tem uma outra situação, cara. Ele é primo da Mercedes e ele é apaixonado na Mercedes. E aí então, cara, isso já é uma coisa que brilha muito a nossa cabeça, que a gente vai conversar sobre isso nos próximos capítulos do nosso livro, em que toda a trama vai se desenrolando e a gente pode ir trazendo essas ideias, a trama e tudo mais. Só que a grande questão é que Fernand, Danglars e outros personagens vão pegar, movidos pela inveja, tudo bem? E acabar destruindo a vida do Edmond Dantes. Então, isso daqui é uma introdução, e ali na minha gravação já tem 7 minutos de gravação, então existirão vários cortes, ok? É uma introdução para você entender o que nós vamos falar aqui, porque não adianta eu começar a te dar e cuspir nomes de personagens se você não entender pelo menos o começo do enredo da história. E não é muito fácil você entender isso logo de cara. Apesar de ser uma escrita muito fluida, apesar de ser um livro muito bom, você acaba se confundindo, ainda mais que você tá ali com sono, justamente porque, que nem eu falei, eu leio o livro antes de dormir no Kindle. Eu coloco lá o modo noturno para poder ali desligar das luzes brancas e tudo mais e fazer higiene do sono. Beleza? Então, capítulo 1, nós vamos falar então da ilusão do felizes para sempre aqui no nosso ponto número 1. Nós teremos então 6 pontos e depois dessa introdução muito breve aqui, você vai conseguir entender
tudo que eu quero falar pra você do que ocorreu no capítulo 1 e qualquer reflexão que a gente, e eu como seu irmão, irei te passar sobre o capítulo 1 do Clube do livro Conde de Monte Cristo. Então terão vários capítulos e espero que vocês acompanhem todos eles e que vocês gostem da minha análise, digamos também, que não é uma análise extremamente bem desenvolvida, eu não sou professor, eu não sou um amante e analista da literatura e especialista nisso, mas eu posso trazer a visão que eu tenho, beleza? E as impressões que eu tenho enquanto eu leio o livro, então eu espero que vocês se identifiquem com isso. Vamos lá então, a ilusão do felizes para sempre. Pessoal, primeira coisa que você tem que entender, né? A vida, ela é uma constante dicotomia que significaria uma luta, uma inversão de um pra cá entre felicidade e tristeza. A vida é isso. Então você tem que se acostumar com isso, porque quando a gente é criança, nos é dado tudo que nós pedimos se nossa família tem condições. Então, por exemplo, você quer um carrinho de brinquedo do Hot Wheels, aqueles lá que custam, na minha época não era barato, mas também não era caro, né? Com alguns reais, poucos reais você comprava aquelas miniaturas de carrinho. Lhe é dado. Se você quer um doce, um açúcar, um house, uma bala, um Kit Kat, alguma coisa, lhe é dado quando você é criança. Quando você é recém-nascido e você chora porque você está com fome, lhe é dado também o seio para que você seja amamentado. Então, quando a gente é criança, a gente tem eu ia falar má costumbre, né? Que eu tô acostumado com o espanholzinho, mas a gente tem o costume ruim de pegar e achar que as coisas, elas são de graça. Ou seja, tudo nos é dado porque nós merecemos que nos seja dado. E a realidade é que a vida não é assim, beleza? As coisas não são de graça, beleza? Nós achamos isso deixando bem claro, nós achamos que isso seja uma verdade. E isso não é, isso é falso, as coisas não são de graça, tudo tem o seu preço. E a gente é mal acostumado, porque quando a gente estava intraútero, todo o suprimento que a gente precisava lá dentro do útero, então a gente está aqui, ó, esse aqui é o ventre da nossa mãe, nos era dado pelo cordão umbilical. Então a gente, desde pequeno, tudo que a gente precisa nos é dado por aqui, depois a gente vai lá, vira recém-nascido, a gente é um bebezão, e aí a gente chora, ganha as coisas, depois quando a gente é um pouco mais velho, o que acontece? A gente começa a fazer birra e também ganha as coisas, então a gente fica mal acostumado, chega na vida adulta e a gente vira uma pessoa mimada. Então, você tem que entender que a maior parte da sua vida não é de felicidade, porque tudo é uma constante dicotomia entre felicidade e tristeza. Então, você tem que entender que a vida, a maior parte do momento, ela vai ser tristeza. Só que, na verdade, essa tristeza não significa uma coisa trágica que você tem que olhar pra isso e falar, nossa senhora, eu estou mal porque a minha vida está sendo trágica. Não, significa que você não vai ser feliz 100% do tempo. Me diga um dia em que você passou as 24 horas sorrindo completamente. Um próprio sorriso, quando você esboça ele fica ali no seu rosto algo em torno de 5, 10 segundos. Você vai lá, cumprimenta a pessoa, abre um sorrisão, e aí depois você desmancha o sorriso. Mas não é porque você deixou de ficar feliz, certo? Mas é porque se você ficar um tempão com a boca assim, ó, vai começar a doer os seus músculos. Então, o que você tem que entender, cara? Você tem que entender que se você viver o tempo todo querendo buscar somente a felicidade, você vai se perder. Porque quem busca totalmente a felicidade durante 24 horas do dia, essa pessoa vai se perder. Porque o que acontece? Você vai ter felicidade nos prazeres normais da vida. Acordar cedo, ver o sol nascer, tomar um cafezinho da manhã, almoçar com a sua família, sair com o seu namorado, sair com a sua namorada, abraçar o seu filho. Só que aí a pessoa que tá mais disfuncional, ela acredita que ela precisa buscar mais felicidade. Porque esses prazeres, eles não são algo que supre ela. Então ela precisa buscar mais e mais felicidade. E é onde ela se enfia, então, no mundo das drogas. É onde ela vai atrás de bebida alcoólica, é onde ela vai atrás de fumar, é onde ela pega e vai atrás de consumir algum tipo de droga ilícita. Então, assim, tudo por causa de ela ficar, o que a gente chama da pessoa estar, entre aspas, alta, né? E isso daí é muito bem visto, né? Por exemplo, numa série que a gente chama de Dr. House. Então, se eu não me engano, porque eu tava vendo sobre isso esses dias, na temporada 3, no episódio 15 da temporada, ou é 14 ou é 15, eu acho que é o 15. Dr. House falsificou um exame para que as pessoas de outro lugar acreditassem que ele estava morrendo, que tinha um câncer, para que injetassem heroína diretamente no cérebro dele, só para ele ficar alto, beleza? E isso daí causa, no final do episódio, uma comoção misturada com indignação por parte dos seus subordinados quando eles descobrem essa situação. Então, Dr. House era para ser uma pessoa supostamente feliz. É um dos melhores médicos, num grande hospital em que ninguém quer mandar ele embora, apesar dele ser um cara extremamente ranzinza, mas porque ele é a única pessoa, segundo a série, que consegue resolver os mistérios mais difíceis dentro da medicina. Ele é admirado, ele tem um grande nome,
Ele supostamente deveria ser muito rico, também por conta disso, mas ele é uma pessoa que não consegue encontrar a felicidade. Ele fica alto o tempo todo, né? Seja com Vicodin, seja com outros tipos de recursos, beleza? É uma comparação válida? Quem sabe? Mas estamos aqui apenas refletindo. E aí, o que acontece? Isso daqui é uma provocação que eu coloco aqui pra você parar e pensar, né? Normalmente, quando a gente tá no Felizes para Sempre dos Contos de Fadas, nós temos ali uma personagem que ela caminha de baixo, do mais baixo extrato da sociedade, e ela ascende pra se tornar uma super personagem, ou pra dar uma super volta por cima. O que as pessoas elas classificariam hoje em dia, né? Deixa eu ver se tá dando pra enxergar. Aqui, ó. Comeback, que é o que eles chamariam assim em inglês, né? Que seria a volta por cima, né? Então as pessoas, elas estão acostumadas justamente com essa historinha. De você tá lá, tá sofrendo, tá ruim, tá tudo uma merda. E aí você acende, né? Então, tinha lá a gata borralheira que não sei o que, era maltratada pela madrasta e pelas outras meninas lá, não sei o que, e casou com o príncipe. Entendeu? Tinha lá a Rapunzel que era maltratada pela madrasta, que foi sequestrada e tudo mais, e ficava lá naquela torre lá em cima, não sei o que, e pum, né? Se livrou da torre. Tinha lá não sei quem, a Bela que era assediada pelo Gaston, que não sei o que, foi aprisionada pela fera pra poder salvar o seu pai, e no final a fera era um grande príncipe. Então você tá numa situação horrível, você foi aprisionado num castelo pela fera, que é um monstro agressivo, um monstro de quem ninguém gosta, os objetos são falantes, que eram súditos que foram transformados em objetos por causa de uma maldição, e você tá no pior do fundo do poço e pum, você acende, então, pra se tornar, né, o ápice da história. Então as pessoas estão acostumadas, então, a chegar do mais extremo baixo e subir pro Felizes para Sempre. Só que aí você é apresentado a história do Edmond Dantes com apenas o começo, ele já sendo, olha só que loucura, ele já sendo aos 19 anos, primeiro imediato do faraó, conseguindo uma super promoção que todo mundo queria. Ele conseguiu essa promoção e se casando com e prestes a se casar, no caso, com uma das mulheres mais cobiçadas da sua época e da sua cidade, que era a Mercedes. Então o cara tinha tudo, ele tinha um grande amor, ele tinha um grande cargo, ele tinha o amor da família, né? Então esse cara, ele tinha tudo aos 19 anos de idade. Nada podia mais dar errado, cara. O cara ganhou a vida e era apenas o começo da história. O livro tem 1.600 páginas. Na página 30 o cara já tá com a vida resolvida. Para pra pensar nisso. Não te desperta um certo tipo de... A sua cabeça não começa a ficar tipo, cara, o que tá acontecendo? Por que ele já tá com a vida ganha? Porque agora que ele tá aqui no topo, cara, qualquer coisa que acontecer, tipo assim, é muito ruim. Não tem como ficar melhor do que isso. É impossível. E de fato, né? Da página 30 até a página 1.600, muita história vai rolar. E nós não chegamos lá ainda. E aí, lógico, obviamente era apenas o começo. E aí, o que é despertado então no nosso personagem, né, principal é a inveja de outras pessoas em cima dele. Então, como eu já mencionei pra vocês previamente, né? Nós temos o Danglars, nós temos o Fernand, nós temos vários personagens, então, que eles começam a se demonstrar invejosos em relação ao Edmond Dantes. E aí esses personagens, então, que estão invejosos, eles acabam criando, mais pra frente a gente vai ver isso, uma conspiração. E aí eles conseguem que o Edmond, ele vai pra julgamento, cara. Julgamento, a prisão. Eu ainda não cheguei no momento em que ele é preso, mas ele vai de julgamento à prisão por causa de ele ser, teoricamente, um bonapartista. Ou seja, uma pessoa que apoia Napoleão Bonaparte. Então, a única coisa que poderia dar errado já deu muito errado, porque, cara, ele já estava no ápice da vida dele. Agora ele vai ser preso. Ele, na verdade, ele está em transição para ser preso. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Que acontece no enredo da história. Mas isso das pessoas que ele jurava que eram amigo deles, né? O Danglars, que era a pessoa na qual ele confiava. Então, qual que era o ponto? O Danglars, ele se beneficiaria do Edmond Dantes preso ou morto, porque a próxima pessoa a assumir o comando do faraó seria o Danglars. O Fernand se beneficiaria do Edmond sem liberdade ou preso, porque ele poderia usar disso para se casar com Mercedes. E várias pessoas vão se beneficiando e elas juntam tudo isso para poder acabarem com Edmond Dantes. E aí então a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Não quero dar spoilers, mas já dando spoilers sobre tudo isso. O que você tem que entender é o ponto número 4. E se você chegou até aqui, parabéns. Nós estamos já nos nossos 20 minutos de gravação. Eu espero que esse vídeo fique realmente não tão longo. Que é o seguinte, luz e sombra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, Edmond Dantes, aos 19 anos de idade,
ele já brilhava muito mais do que pessoas com idades mais avançadas do que ele. Cara, novamente, ele tinha um grande emprego, ele tinha a esposa dos sonhos de qualquer um, ele tinha um amor paternal, ele tinha admiração de todos, ou da grande maioria, em sua cidade. Ele não tinha inimigos. E quando lhe é perguntado, mais pra frente, em próximos capítulos no tribunal, ele tem inimigos, ele fala que não, certo? Ele não conhece os seus inimigos. Então, ele é um cara admirado e ele sabe disso. E ele não imagina que ele tem algum inimigo porque ele não é de fazer inimigos. E aí, o que acontece? Ele brilha muito, cara. Só que a grande questão é, quanto mais você brilha, mais luz você emite. E quanto mais luz você emite, mais sombra você faz naqueles que não emitem luz. Então, você tem que tomar muito cuidado, cara. Porque, nossa, eu fiz o mesmo ponto 2 vezes, né? Você tem que tomar muito cuidado porque é o seguinte. Você pode emitir luz. Pode. Só que tome cuidado com a sombra que você está fazendo, porque às vezes a sombra que você está gerando, ela pode ser a que vai te destruir, beleza? Então nós já falamos então sobre esse ponto da luz e sombra. Só complementando, não é só porque então você gera muita luz que você tem que deixar de gerar essa luz. Pode gerar, gere ela à vontade, mas fique esperto e olhe ao seu redor quem são as pessoas que realmente gostam de você, quem são as pessoas que sentem inveja de você e saiba classificar elas em uma caixinha. Como eu costumo falar, eu tenho muitos conhecidos, vários amigos, só que eu posso contar com os dedos de uma mão as pessoas em quem eu confio. Então assim, eu conheço muitas pessoas, luz e sombra. Eu costumo ser uma pessoa que gosta de brilhar muito. Então, cuidado com a sombra que você faz às outras pessoas, que isso pode ser perigoso e danoso pra você, beleza? Agora, último ponto então, pé no chão. Qual que é o ponto a gente ter o pé no chão? Cara, é o seguinte, nós somos seres humanos são movidos... Barulho. Nós somos seres humanos são movidos por emoções e depois racionalizam essas emoções por meio da razão, tá? A gente vai chegar nesse ponto em algum dia, em algum vídeo eu vou falar sobre isso. E aí, o que acontece? Acontece da seguinte maneira, você começa a ganhar muito cedo na vida, então aos 19 anos, você começa a crescer a cabeça, você começa a se achar invencível. E a gente vai falar também sobre isso num próximo vídeo do capítulo 1 ainda, do Conde de Monte Cristo, beleza? A gente começa a acreditar que a gente é muito bom, beleza? E a gente acredita que a gente é imbatível, que a gente é muito bom e tudo mais. E aí que tá o problema, se você não tem o pé no chão, você vai ter uma queda muito grande, tá? Você precisa ter o pé no chão, porque lembra que eu falei, você já conquistou muita coisa. E como é apenas o começo, a grande questão é que não tem o felizes para sempre. Você vive o mundo real. Então, se você tá lá no topo, você vai ter que descer em algum momento. E essa descida pode ser pouca ou pode ser muita. Só que você tem que entender que lá do topo você vai ter que descer um pouco. Você não consegue ficar no topo para sempre. Tá? Porque senão é insustentável, você não consegue ficar no topo para sempre. Lembra, a vida é toda uma dicotomia. Você não consegue estar feliz 100% do tempo. Então entenda isso e conviva com isso. Você não estar feliz não significa que a sua vida está destruída, beleza? Então, pé no chão. Quando você conquista alguma coisa e quando você se vê muito bom em alguma coisa, mantenha o pé no chão. Porque mais cedo ou mais tarde você vai perder esse cargo. E você não pode deixar esse cargo dizer muito sobre você, beleza? Você não pode deixar que esse imprevisto ou essa derrota, entre aspas, ela dite a sua vida e você se torne depressivo por conta disso. Então você tem que ter o pé no chão. Lembre sempre disso, a soberba precede a queda. Então não seja soberbo. Tenha o pé no chão, saiba que você é bom, saiba que você também teve um pouco de sorte, que você também teve um pouco de ajuda de várias pessoas. E aí você chegou onde você chegou, só que em algum momento você talvez não tenha o que você tem hoje. Pode ter mais, você pode ter menos. Tenha o pé no chão para você entender sobre isso. Bom, então, finalizado então essa lousa aqui inteira de capítulo 1 do nosso livro do Conde de Monte Cristo, e eu quero que você deixe aqui nos comentários se eu falei alguma coisa de errado, alguma coisa que você não concordou, alguma coisa que você queira acrescentar sobre esses temas. Eu convido a vocês também a lerem os outros comentários das pessoas aqui para conseguir ter mais análise sobre isso, porque afinal de contas, que nem eu falei, eu não sou um super analista de livros, então talvez eu tenha esquecido de algum ponto que vocês queiram comentar, e é bom que a gente vai aprendendo com cada um, beleza? Eu não sou uma autoridade máxima em literatura. Além disso, o próximo vídeo que nós vamos trazer do Clube do Livro sobre o Conde de Monte Cristo será ainda sobre o capítulo 1. Nós vamos falar de uma citação. Então, a citação será a seguinte. E aí fica aqui para você ver nos próximos dias esse vídeo e você refletir um pouco comigo no nosso papo de irmão. A citação será a seguinte. Abre aspas. É novo e por isso julga-se capaz de tudo. Fecha aspas. É uma boa citação, gosto dela, ela está presente na página 5 do meu e-book, beleza? Então, a gente vai conversar sobre essa citação no próximo episódio da nossa série, ainda falando sobre o Conde de Monte Cristo no Clube do Livro. E eu espero poder terminar esse livro aqui com vocês e trazer várias análises, né? Meu erro foi que eu tô no capítulo 8, porque eu gostei demais do livro e eu não fui anotando muitas coisas. Então, de novo, eu posso acabar esquecendo. Conforme eu for lendo, eu vou anotando. A gente vai falando sobre isso nos vídeos, beleza?
Um beijo, um abraço e a gente se vê então no próximo Papo de Irmão.